Olá vocês, que prazer, que alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos de nós, falarmos da vida e como é que nós manejamos a vida, né? A única certeza absoluta que nós temos é que nós um dia morreremos. E tem pessoas que nascem e passam pela vida e chegam ao seu fim e olham para trás e percebem que não construíram absolutamente nada. A vida é efêmera, é passageira e nos traz durante o transcurso muitas sequelas, né? Não é fácil viver, gente. Não é fácil, nada é fácil. Um casamento não é fácil, um namoro não é fácil. Tudo é muito complicado, é muito complexo. A vida no cotidiano, arrumar um emprego não é fácil. Fazer a faculdade não é fácil. Muitas vezes não tem dinheiro, tem que pedir para um padrinho político para ele colocar você em alguma posição para poder exercer um cargo relativamente importante para que você possa não só pagar a faculdade, mas sobreviver. Tudo é em torno do tráfico de influência, do apadrinhamento. Você tem que ter um padrinho para tudo. Um padrinho na política que vai abrir as portas para você, um padrinho na empresa que vai projetar você, porque do contrário as pessoas sobem em você sem pedir licença para ganhar posição. Você tem que ter um padrinho para tudo, porque se for pelos próprios valores intrínsecos que você tem, você não consegue absolutamente nada, você naufraga. Quantas mães passam uma vida inteira para formar um filho e chega na hora, com o diploma na mão, ele não consegue um emprego porque não tem o tráfico de influência. A vida não é fácil, né? E nós queremos aqui, eu quero te dar te transmitir uma mensagem de fé e de esperança. Deus, quando te gerou, você é um campeão a partir do momento que você estava no útero materno, porque você venceu a corrida dos espermatozoides, você conseguiu chegar no óvulo e pá, e você nasceu. Deus não te concebeu, não te criou para ser um derrotado. Deus te colocou no mundo para ser um campeão. E como eu disse, a começar lá atrás, quando o espermatozoide adentrou o útero materno. Problemas todos nós temos, de todas as ordens. Problemas de relacionamentos com a namorada, como eu já disse, problemas com marido e mulher, problemas no trabalho, contas que não param de chegar, uma luz absurda que não dá para se pagar porque o custo das tarifas estão absurdas. Este é o país da exploração. É o país onde o pobre padece. É um país feito para rico, porque a minoria é muito rica e a grande maioria é extremamente pobre. E essa minoria, que é muito rica, detém grandes patrimônios, milhares de hectares de terra, cabeça de bois e tudo mais. Eu não sou contra nenhum tipo de economia. Eu sou contra a falta da divisão de uma renda mais justa. O poder econômico está concentrado nas mãos de poucos. E aí você vai vivendo. E nessa vida toda, muitas famílias acabam enveredando para o crime, para a marginalidade, porque não conseguem, infelizmente, mesmo que sejam honestas, não conseguem alçar voo. Veja você, um pai desempregado, né? Chega em casa, a mãe vai exigir dele pelo menos o arroz, o feijão, o gás, e ele, evidentemente que na frente dos filhos há uma discussão, sai para a rua, bebe, volta bêbado, bate na mãe. O filho vê aquela cena, né? Meu pai
E desesperado também, produto do meio, porque nós somos produtos do meio. Sai para a rua, encontra-se com outros coleguinhas na mesma situação, aí consome crack e todo tipo de droga. Estamos criando uma sociedade distorcida, onde alguns têm privilégios e outros não têm. O poder é a mesma coisa. O poder é uma criação dos fortes para acorrentar os fracos. Porque o poder, infelizmente, a órbita do poder está em torno dos mais humildes. É claro que você vê na televisão algumas celebridades sendo presas, encarceradas, algemadas, mas isso é ínfimo perto do universo que nós temos. E mesmo esses que são presos, por ter muito dinheiro, acabam pagando bons advogados, tendo privilégios e saindo muito antes da pena. Porque as penas verdadeiras e justas só acontecem a partir do clamor popular, quando a mídia se manifesta, quando as pessoas saem nas ruas com faixas, enfim, fazendo manifestações. É muito triste. O Poder Judiciário não tem culpa, ou não tem tanta culpa, porque quem cria as leis são os políticos que eu e você elegemos. Os políticos são quem criam as leis. E os magistrados apenas aplicam as leis. Mas evidentemente que por trás dos magistrados tem aquele advogado que os defende, e os defende muito bem, por receberem belos honorários. Eu não vejo outra alternativa de nós cruzarmos esta vida, aqueles menos favorecidos, os mais pobres. Há outra coisa. Para se conseguir uma casa popular nesse país, tem que ter um padrinho político, tem que ter um vereador, tem que ter um deputado, porque senão não consegue. Ninguém consegue. É tudo carta marcada. Então, a gente vê muitas igrejas, e as igrejas têm salvo uma série de milhares, milhões de pessoas, porque a família vai para a igreja, se refugia lá, e lá ouve o padre, ouve o pastor, e acaba saindo de lá de uma certa forma aliviado, na esperança de que haja um milagre. E o milagre existe, só que não é a igreja que salva, é Jesus que salva. Nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja somos nós. Então, o que nós temos que fazer, nós temos que nos conscientizar de que nós devemos viver a nossa vida dentro dessa triste realidade, mas atrelados a Cristo. Está mais do que provado de que a espiritualidade é latente e ela existe. Deus está acima de todas as coisas, acima de todos os poderes. E não brinque com Deus, hein? Quem quer trapacear, quem quer enganar, quem quer fazer qualquer tipo de esquema, pode ser que não seja detectado por nós, aos olhos humanos, mas a justiça divina é implacável. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Fique do lado de Deus, mas de uma forma mais honesta, mais sincera, e não blasfeme. Aí o camarada reclama, né? A minha vida não vale nada, sabe? Não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Aí que ocorrem não só as separações, como os genocídios, né? Acontece todo tipo de crime, os suicídios, por conta de uma família que não tem o básico para viver. Gente, isso é verdade. Acabou o feijão, acabou o arroz, acabou o gás, acabou a carne. Está difícil de arrumar dinheiro
acabou o amor. O amor sobrevive basicamente em cima desses pilares. Esta é a regra social. E não vamos ser aqui hipócritas e fariseus e dizer que não é assim. É essa a regra, e o trabalhador vai para campo. Então, eu tenho algumas experiências com Jesus em momentos difíceis da minha vida. Eu já fiz um testemunho aqui no YouTube, e essas experiências são bastante interessantes. Elas me curaram. Eu já fui curado de câncer, eu já tive uma série de problemas, eu fui extremamente gago, não falava nada. Como é que se explica isso? Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o único caminho. Não adianta buscar outro, porque não tem. Não existe uma fórmula mágica para mudar a sua vida. A sua vida só pode mudar a partir do momento que você se prostra no seu quarto e feche as portas. E siga aquela máxima bíblica, onde 2 ou mais estiverem presentes, lá eu estarei. E converse com Deus, abra seu coração, porque você não foi feito para sofrer. Você foi talhado a ferro e fogo para ser um campeão. Você não foi feito para passar fome. Você não foi feito para ser um desempregado, para não ter o mínimo necessário para sobreviver ou para sonhar. Quem é que não quer? Que dona de casa que não quer ter uma geladeira, que não quer ter um fogão? E tem um detalhe, a grande verdade, e constatada por grandes homens e mulheres, é de que a desagregação do pobre e do rico, jogando o pobre para bem longe, existe uma cultura de construir em bairros a longas distâncias, enquanto que os mais abastados ficam em áreas centrais, em condomínios fechados. Isso gera um preconceito muito grande e promove a criminalidade. O Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, ele trouxe o bairro para o centro. A relação entre pobres e ricos tem que ser muito mais próxima, para que ambos, se sintam humanos e não produtos de uma aristocracia velada, uma aristocracia, de uma elite falida, uma elite falida no aspecto moral e falida também no aspecto econômico, porque tem muita gente que posa de rico e não tem dinheiro nenhum. E quando eu me referi à igreja, eu quis dizer o seguinte também: muita gente não vai na igreja porque não tem tempo, sabe? Outros vão para se exibir. Quantas madames vão à igreja para mostrar seu vestido novo, sua roupa nova, seu sapato novo, e preencher um protocolo da sociedade, que é ter um clube de serviço, que é ter um partido político, um time de futebol e uma religião, para você se inserir no meio social. Então não adianta. Eu quero que você pense no seu filho. O que ele vai ser quando ele crescer? Ele vai ser um homem despersonalizado e dirigido, como se fosse um controle remoto, por alguém que tem muito poder. A diferença é que o filho do pobre nasce em péssimas condições, nasce sadio porque Deus o está ali amparando, mas o filho de rico nasce com todas as benesses em volta dele e cresce numa diferença social brutal. Então é uma situação hoje irreversível, porque se estabeleceu esse critério de ricos e pobres caminharem
em calçadas diferentes. Mas Deus é maior que tudo isso. Porque por mais rico que seja o sujeito, ele não vai levar no seu caixão as casas, os carros, as fazendas, os bois, não vai levar absolutamente nada. Ele vai levar a si próprio no túmulo, e o seu espírito e a sua alma vai para Deus. E lá, aonde eles forem, aonde nós formos, vai ter um porteiro na entrada do céu e do inferno. Não sei quem que é, muita gente fala, é o São Pedro, não sei, mas eu imagino que seja assim. O pobrezinho, miserável, mas íntegro, sério, que tentou a vida inteira conquistar alguma coisa, de repente ele vai passar nessa roleta. Aí o milionário vai ser barrado. Por quê? O que você fez pelo seu próximo? Você ajudou o seu próximo? Quem que é o seu próximo? O seu próximo não é a sua mulher, o seu próximo não é aquela pessoa que está mais próximo, o seu filho. O seu próximo é o próximo, não importa onde ele esteja, é o pobre, é aquele que está à margem do sistema. O próximo é quem não tem dinheiro para comprar remédio, quem não tem dinheiro para comprar um gás, quem não tem dinheiro para ir num laboratório fazer exame. O próximo é aquele que está ali na fila do INSS para tentar uma aposentadoria e não consegue porque a perícia nunca aprova. É difícil, sabe? É uma coisa radicalizada. A prova de alguns, e muitos deles têm o apadrinhamento. Mas eu queria dizer para você, não existe fila para Deus. Não existe alternativa que não seja buscar a Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É através dele que você consegue obter todas as coisas que o plano terrestre, o plano terreno não lhe proporciona. Porque Deus não discrimina ninguém, somos todos iguais. E conforme eu disse, o critério de escolha para entrar no céu ou ir para o inferno é diferente. O critério de escolha são as suas obras, é o seu caráter, é a sua posição perante o próximo, é você ter uma índole diferente, não humilhar ninguém, não gritar, ter uma certa compostura na sociedade, buscar seus objetivos honestamente. É um outro critério, é um critério que não é terrestre, não é terreno. Ore a Deus e creia que Jesus, o Espírito Santo e Deus que compõe a Trindade estão com você e estarão sempre. Basta que você os busque, não vire as costas, porque Deus, Jesus, jamais vai desistir de você. E o Espírito Santo é muito ético, é muito gentleman. Ele só vai entrar na sua vida se você permitir. E aí você tem que fazer uma mudança de vida. Busque a Deus, ore fervorosamente. Eu sou uma testemunha disso. Esteja você com o problema que tiver, mas você será içado pelo Espírito Santo e será salvo. E vamos enfrentar de cabeça erguida aquilo que a vida nos reserva. E vamos passando pela vida de forma efêmera, porque é muito rápido, e chegar no final com a nossa missão cumprida, mas com qualidade de vida, com dignidade e com decência. Que Deus te abençoe.